Olá pessoal, Robson Aguiar do canal Multi Podcast, e hoje a gente trouxe uma pessoa, eu acho que a pessoa mais jovem que eu já entrevistei aqui. Ele tem 22 anos, estuda biologia e é secretário da formação de militantes do PCdoB em Moreno. Então seja muito bem-vindo, Heráclito Montenegro. Eu que agradeço, Robson. É muito orgulho, né, que eu sinto agora de estar sendo entrevistado pelo senhor, né? Ah, que legal. E assim, né, também de ser o mais jovem e tudo mais, e espero que a gente consiga fluir bem aqui, né, a nossa conversa. Eu disse a ele que o que ele fez, eu fiz o contrário. Então, eu era basicamente de esquerda e passei para a direita. E ele fez o movimento oposto. Eu até brinquei com ele. Foi o católico indo para ser evangélico e o evangélico indo para ser católico. Sim. Então, a minha grande pergunta é: quem e o que te motivou a fazer essa mudança? Assim, Robson, a tua pergunta pode ser respondida de uma maneira bem engraçada, sabe? Porque o indivíduo, né, a pessoa que me fez sair da direita para a esquerda, foi um indivíduo que talvez o senhor conheça, né? Talvez, assim, uma pessoa pouco famosa, nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Foi a pessoa que me motivou a virar essa chave, né, da direita para a esquerda, né? Se quiser saber um pouco mais da trajetória, né, em questão, foi basicamente assim: eu me entendia, né, assim, era bem leigo politicamente, e me identifiquei muito mais pro lado dos monarquistas, né, que é a direita, né? Então, assim, eu não entendia muito bem, mas eu achava maneiro a ideia de ter um rei no Brasil, esse tipo de coisa, que a corrupção no Brasil era imensa, e é ainda, né? Mas ainda não mudou nada, né? Mas, assim, essa guinada veio justamente no governo, né, do Jair Messias, ao qual eu apoiei durante o 2017, 2018, né? Conheci ele por causa dos memes na internet e tudo mais. E é uma pessoa que eu vi assim muito fora do nicho ali, sabe, política, que eu vi a política uma coisa muito chata, sabe? É um negócio muito chato, negócio de gente velha. Aí eu vi ele com outros olhos, sabe? Porém, lá para 2020, 2021, foi quando, sabe, eu comecei a pensar, cara, será que realmente assim é o lado certo e tudo mais, sabe? Então, assim, eu acabei indo estudar realmente, de fato, né, a fundo mais politicamente e tal. Fui para as ideias mais de esquerda e tudo mais, mas, assim, fui escolher um indivíduo, esse indivíduo é o Messias, né? Uma coisa bem engraçada até, né, que uma pessoa de direita, né, me fez chegar nesse nível que eu sou hoje, né? Então, deixa eu entender. Você teve uma certa afinidade pelas ideias de Jair Bolsonaro, ou você se decepcionou? É isso que eu não entendi. Na verdade, foi assim, eu adorava a figura do Jair, né? Porque ele era um cara muito dos memes e tudo mais. Eu olhava assim, né, como a política era muito chata pra mim. Eu pensei, cara, esse cara até que é diferente, fala mais com o público jovem e tudo mais, né? Então, assim, foi uma coisa que foi me atraindo, sabe? Mas não que eu fosse politizar de fato, sabe? Eu não sabia as ideias dele, nada do tipo. Eu sequer sabia que eu era um deputado, né? Não sabia que ele tinha trajetória como deputado também. Daí foi justamente o governo dele, durante o período de 2020, 2021, que me fez querer aprofundar mais em política, entender mesmo, sabe? Então, assim, depois que eu entendi melhor, assim, a situação, né? Aí eu quis essa mudança, sabe? Foi algo gradual, evidentemente, não foi algo de uma hora para outra, né? Mas mudei de lado, né? Entendi, tá bom, vamos lá. Quantos seguidores e filiados estão hoje no partido, aqui em Moreno, a nível nacional ou no geral? Em porcentagem no Brasil? Aqui em Moreno, não vou saber lhe responder, talvez nem em Pernambuco, porque isso não são dados que se consulte muito fácil, né? Entendi. Porque é uma coisa muito... é para proteger também, né? Os filiados e tudo mais, né? Isso em qualquer partido. Mas hoje, o Partido Comunista do Brasil, né, o PCdoB, Partido Centenário, ele conta com aproximadamente 385 mil filiados, né? Que, assim, parece ser muita coisa e, de fato, é um pouco, mas, assim, se for levar em consideração a população brasileira, que é de mais de 200 milhões de habitantes, é só 0,18% da população, né? Assim, eu não sou bom em matemática, né? Mas eu imagino que seja mais ou menos essa porcentagem, né? Um valor aproximado, né? Então, assim, é um partido antigo. Se eu não estiver enganado, o partido mais antigo do Brasil, né? Vai fazer 104 anos
agora esse mês, né? Dia 25 de março, né? Logo mais está soprando as velhinhas, 104 anos. E se tudo der certo, vai continuar até sabe-se lá Deus quando, né? A gente sabe que o comunismo, ele não simpatiza muito com a religião. Isso aí a gente sabe que historicamente, tanto Lenin como Karl Marx e o outro que eu esqueci o nome. Stalin, imagina. Stalin também. Eles têm uma visão de que não precisa de Deus, a religião é o ópio da humanidade, como eu já li em alguns livros deles. Então, na tua visão, você se considera ateu, agnóstico? Qual religião? Ou você não tem nenhuma religião assim que siga? Que a gente sabe que, né, a gente está muito mais próximo da religião que você é cometido pela sua família, né? Então, assim, se você nasce um lar católico, né, é evidente que você vai seguir pelo catolicismo, né? Raras as exceções, né, que o filho, o pai e tal, vão para outra religião, né? No meu caso, né, eu nasci em família evangélica, né, fui evangélico por um tempo, só que assim, não era algo que eu gostava muito, sabe? Não se Assim, identificou? Não se identificava muito, sabe? Assim, nada contra a religião em si, né? Entendi. Mas assim, eu inclusive adoro o nosso irmão Jesus, né? Mas assim, vejo uma pessoa com bons olhos, né? Mas a religião em si não é algo que me atraía muito, sabe? Eu não gostava muito de ir pra igreja, sendo bem sincero, sabe? Eu, uma criança, né, queria estar brincando, algo do tipo, e ela levar assim pros cultos, né, e tudo mais, né? Assim, não acho que minha família esteja errada, né? Também porque, né, é o normal, né? Você apresenta a sua religião pro seu filho, né? Pros seus filhos. Mas, assim, eu fui crescendo, né? E na adolescência eu não me sentia, de fato, confortável naquilo e decidi tentar buscar entender por mim mesmo, assim, com o qual eu mais me identificava, né? Passei muito tempo no agnosticismo, né? Sendo agnóstico e tudo mais. Porém, hoje, assim, eu consigo, assim, sentir mais atração, por assim dizer, pelas religiões, assim, mais... Como eu posso explicar? Mais espirituais, por assim dizer, como o budismo, o hinduísmo, até o shintoísmo também, sabe? Que são religiões, assim, que eu vejo mais como algo que eu curto mesmo, sabe? Que, assim, não é seguir um deus, especificamente, né? Tanto que até um tempo atrás me considerava ateu budista, né? Já que o budismo em si não tem um deus, né? Então, assim, é algo que, assim, me abriu o caminho, me fez me sentir bem, né? Também porque eu passei por alguns momentos difíceis, né? E o budismo em si ajudou bastante, né? Mas é uma boa mistura, assim, de budismo, hinduísmo, sabe? Eu não acho que eu tenho uma religião em si, né? Mas sigo por esse caminho, né? Um caminho, assim, de mais tranquilidade, mais paz, né? E você levantou uma questão interessante, né? Sobre o comunismo não curte muito religião e tal, sabe? Assim, de fato, pode parecer isso, mas não é bem assim, né? Porque foi mais também, assim, por fatores históricos, né? Já que, após a Revolução Russa de 17, a Igreja Ortodoxa Russa foi financiada, né? Pelos países estrangeiros como Alemanha, Inglaterra, para derrubar a Revolução, né? Então, evidentemente que, assim, se você luta, né? Do lado contrário, é evidente que você não vai olhar com bons olhos, né? Assim, a religião era vontade, assim, você segue a sua religião, sabe? É uma coisa muito própria sua. Né? O governo não interfere muito nisso, não. Muita gente confunde socialismo e comunismo. Na tua visão, tem diferença ou é tudo a mesma coisa? Não, perfeita a pergunta, né? Porque, assim, é uma dúvida que realmente acomete muita gente, né? Até também porque não é uma informação, assim, que você acha, assim, com muita frequência, né? Mas assim, né, a gente tem que entender que o comunismo, ele nada mais é do que uma fase final, por assim dizer. E o socialismo é essa fase de transição, né? Porque evidentemente que você não vai chegar no capitalismo, vai tomar o poder e vai mudar de uma hora para outra para o comunismo, isso não existe. Inclusive, é até por isso que até hoje não existiu e ainda não existe, né, um país comunista no mundo, né? O que nós temos hoje são experiências socialistas por aí. Então, nunca existiu um país comunista, adivinha, né? Em algum momento, eu imagino, eu espero inclusive, mas hoje nós não temos país comunista, né? Só socialista. A diferença é que basicamente no socialismo, né,
se entende que a gente vive hoje, né, uma ditadura burguesa, né, que é aquele 1% das pessoas que toma o controle de tudo hoje. Então a gente poderia definir o Brasil hoje como uma ditadura burguesa. Já no socialismo, faria essa inversão. Em vez dos burgueses tomarem conta de tudo, basicamente, seria a classe trabalhadora. Então seria os 99%. Né? E esses 99% iriam conduzir toda a população a esse ponto final, ao comunismo, sabe? Então, assim, é uma etapa, são várias etapas que se sucedem, não é de uma hora para outra, né? E muito menos de um ano para o outro, sabe? É uma coisa bem gradual. Então, acho que, sendo bem rápido na resposta, seria basicamente isso. O socialismo é uma fase de transição para que a gente supere as coisas do capitalismo, como, por exemplo, podemos dizer que se hoje houvesse um socialismo no Brasil, é evidente que, por exemplo, o racismo não acabaria de uma hora para outra, sabe? Haveria toda uma construção. Até também porque eu posso pegar um exemplo histórico aqui, a própria União Soviética, né? Que teve sua revolução concretizada em 1922 e o machismo era muito presente na sociedade. Coisa que foi se acabando com o tempo, né? Tanto que as mulheres, assim que a Revolução aconteceu, já puderam ter voz, né? Dentro do partido e dentro da sociedade russa, né? Da sociedade soviética. Então, assim, são etapas, né? Ainda estamos longe, não temos nenhum partido ou país que você consiga bater e dizer que esse país é comunista, porque não existe, ainda não. Haveria de ter, né, uma mobilização social e o povo mesmo destituir o governo atual e, por meio de uma revolução, implementar esse socialismo, né? Então, assim, hoje você tem experiências socialistas, né? 5, né? A China, a Coreia do Norte, né? Conhecida a Coreia do Norte, Cuba, Laos e Vietnã. São hoje os 5 países socialistas do mundo, né? Mas, assim, voltando para a questão do Brasil, né? Haveria de ter um partido, né? Independente de qual seja, né? Que mobilizaria a classe trabalhadora para tomar o poder no Brasil, né? E a própria classe trabalhadora que faria justamente o controle do país, né? Então, assim, você teria politização da população, né? Porque hoje o que você mais vê são pessoas leigas politicamente, né? E não por culpa delas, né? Porque você realmente é desmotivado a não entender de política, a não gostar, esse tipo de coisa é completamente normal. A mídia atrapalha muito. Exato, a mídia trabalha bastante, né? Então, assim, você teria pessoas mais politizadas, né? E que trabalhariam em conjunto, né? Então, assim, haveria ter um partido para guiar, né? Nesse caso, socialismo. seria o PCdoB. Eu adoraria que fosse, né? Mas, assim, não existe... É a pretensão do partido, então, que haja dessa forma, né? Sim, que haja uma revolução, né? Nesse caso, só teria um partido, é isso? Não necessariamente. Você tem, por exemplo, a China. A China hoje tem 9 partidos políticos, né? O mais conhecido, o mais popular, é o Partido Comunista da China, né? Que hoje tem basicamente 200 milhões de filiados. Quase a população do Brasil de filiados, né? Mas sim, não são os únicos, até também porque você pode concorrer pelos outros partidos abaixo do comunista, mas ainda assim poder representar a sua classe. Eu acho que a Coreia do Norte é o melhor exemplo disso, né? Porque lá você tem o Partido dos Trabalhadores da Coreia, né? Que é o maior partido de lá, é o partido do Kim Jong-un, né? O atual marechal de lá. E você tem mais 2 partidos. Um deles eu não vou lembrar o nome, mas o outro é o Partido Shogunista, se eu não estiver enganado, que é um partido mais religioso, por assim dizer. E os 3, assim, eles competem entre si, né, para que haja uma democracia interna. Evidentemente que os 3 partidos são partidos de esquerda, né? Só que eles vão um contra o outro, por assim dizer, mas nada que atrapalhe a conjuntura do país. Na Coreia do Norte, inclusive, você pode concorrer como uma pessoa independente, sem partido. Sabe? Porque o importante é você representar a sua classe, né? Então, digamos que você seja um catador de lixo, né? Hoje no Brasil você não tem ninguém que represente essa classe, assim, na Câmara dos Deputados ou no Senado. Já na Coreia não, é extremamente comum que você tenha um catador de lixo, um artista, né, e tudo mais, sendo representado ali para representar os seus interesses, né? Por estar no socialismo ainda, haveria de ter uma pessoa, né, para
comandar, por assim dizer, mas ainda assim da mesma figura de um presidente, um cara eleito, né? Entendi. Tanto que, no exemplo da União Soviética, depois da morte de Lenin, em 1924, quem assume por meio das eleições é o próprio Joseph Stalin, né? Então, seria basicamente isso, né? Uma democracia interna. Na tua visão, como é que você vê o capitalismo atual? Então, assim, vamos lembrar que o capitalismo, né, de hoje é o mesmo capitalismo de sempre, desde quando ele surgiu, né, lá no século XVIII, né? Porque o capitalismo ele não é algo que existe desde sempre na humanidade, né? Ele foi criado, né? Ele foi moldado e foi tomado a partir de uma revolução, né? A Revolução Industrial, na Inglaterra. Foi o primeiro país capitalista do mundo. Que antes a gente tinha um modelo feudal, né? O feudalismo era o maior modelo do mundo, né? Só que por causa dos burgos, né? Os burgueses, foi se tomando uma outra forma e se criou o capitalismo, sabe? Mas basicamente, assim, é uma sociedade de classe, né? Onde basicamente o pessoal que tá lá em cima domina o pessoal que tá embaixo, sabe? De todas as formas possíveis. Então, assim, a burguesia, ela tá dia sim e dia também, né? Mexendo com a nossa vida, né? O que seria um burguês de uma pessoa rica? O rico, por exemplo, ele consegue ficar pobre, sabe? Assim, de uma forma até que fácil, né? Pode ser uma pessoa que ganha 50 mil, 40 mil e tudo mais, mas ainda assim é uma pessoa que tem que trabalhar tem que ter aquele esforço para poder ter a sua renda, né? O burguês não. O burguês, ele domina o meio de produção, né? Vamos pegar o exemplo aqui justamente da mídia, sabe? Ele não precisa trabalhar para ter a sua renda, por assim dizer, né? Ele explora os outros e assim ganha quantidades absurdas, né? E além de ter poder do próprio Estado, né? Para poder fazer o que quiser. Então o capitalismo é o mesmo de antes e, se não, mais nojento do que ele era antes. Vamos dizer que se aconteça de alguém passar a querer mandar em tudo e a querer ser o rei e dizer que aquilo é aquilo mesmo e acabou-se, como vocês fariam para tirar aquela pessoa dali do poder? Existe algum meio ou deixaria quantos anos quisesse? Não, existe. Em um socialismo, né, como ainda haveria Estado, porque isso é uma outra diferença do socialismo e do comunismo, é que no comunismo não haverá Estado, né? Então não haverá o Estado para controlar as pessoas. Aqui a gente subentende, né, que o Estado ele é uma ferramenta de opressão de uma classe para outra classe, né? Então no capitalismo é dos burgueses para a classe trabalhadora e no socialismo seria da classe trabalhadora para os burgueses, entende? Então é uma ferramenta de opressão. Porém, se a gente chegasse em um socialismo hoje, né, haveria de ter uma ditadura, mas calma lá, que não é essa ditadura que a gente pensa, que a gente imagina que assusta, né? Vamos por partes, né? Porque a ditadura que haveria no Brasil, por exemplo, seria a ditadura do proletário. Então o que seria isso? Seria basicamente que os trabalhadores tomariam suas decisões, né, em prol dos próprios trabalhadores, sabe? Então assim, você teria, por exemplo, cooperativas, enfim, um amontoado de trabalhadores decidindo o rumo do país. Evidente que, como ainda existe um Estado, haveria de ter um líder. Só que esse líder seria um ditador, por exemplo. Mas ainda assim, ele seria destituído do seu cargo, né? Se você, né, com todo exemplo, né, de, por exemplo, ele começar a sentir muito poder e tudo mais, né? Inclusive, o próprio Stalin, né? Depois de um tempo, ele não queria ser presidente, né, da União Soviética, mas houve pressão interna para que ele continuasse, né? Seria basicamente isso, uma democracia interna do partido, né, dos trabalhadores, né, para destituir aquela pessoa que não colaborasse com seus interesses, né, com o interesse da classe trabalhadora, e simplesmente sairia do cargo e elegeriam outros, sabe? Então, assim, haveria de ter essa ditadura. Não é uma ditadura como a gente conhece, né? Como, por exemplo, na Arábia Saudita, por exemplo, que o rei tem poder absoluto sobre tudo, sobre o parlamento, não, sabe? É basicamente isso. A gente pressupõe que deva existir um livro de regras, ou tipo uma constituição do comunismo. Existe um livro assim que eles vão seguir à risca, como é que é cada procedimento, ou ainda não tem? Só quando tiver uma assembleia que se reúne e fazem?
Então, se houvesse um socialismo no Brasil, né? Que muita gente acha que o Brasil é socialista, não é socialista, infelizmente, né? Tá muito longe disso, mas, enfim, haveria de ter, né, os trabalhadores reunidos, né, para que formem uma Constituição que de fato os valorize, né? Para você implementar o socialismo no país, não é uma receita de bolo que você vai seguir, a primeira etapa é, a segunda etapa é, não. É particular de cada país. Na União Soviética foi um jeito, na Coreia do Norte foi um jeito, né? Na Coreia Popular, no caso. Mas tem que ter o parâmetro seguindo, vamos dizer, Karl Marx, esses fundamentadores. Tem que seguir essa linha de pensamento deles. É isso? É. Não necessariamente, mas assim... Você acha que pode ser flexível? Não, dá pra ser flexível. Agora, assim, é que Marx, ele, né, foi um gênio em suas ideias, né? Então, assim, foi ele basicamente que moldou, né, a ideia do socialismo e comunismo, embora não seja ele que tenha criado 100%, né? Mas é uma pessoa, assim, que você espelha as ideias, por assim dizer, e dá pra implementar em um país. Obviamente não todas as ideias também, porque Marx se equivoca em alguns aspectos, Lenin também, até também porque são seres humanos, né? Ninguém é perfeito, né? Então, assim, é particular de cada país, né? Essa dualidade entre comunismo e capitalismo, tu acha que pode existir uma harmonia entre os dois? Tipo assim, ó, vamos dar um jeito de juntar as duas coisas para ver se dá certo? Então, ou serão eternamente inimigos? É que eu não expliquei, né? Não existe uma sociedade hoje comunista, né? E assim, hoje você tem essa dualidade, né, de países que coexistem, mas que infelizmente eles não podem, né, coexistir. É uma coisa que não daria certo os dois juntos. E a gente, assim, pediria avanços, né, que a gente luta muito hoje, como, por exemplo, o fim das classes por um, né? Que a direita detesta essa pauta, né? De qual? Das classes por um, né? Tá. Enfim, avanços, né, que a gente precisa, né? A exemplo da pauta mais quente do momento, né, que é as classes por um, seriam completamente cortadas, assim, né? Sim. Existe alguma possibilidade de você voltar à direita? Eu acho que hoje não existe forma alguma de eu, né, voltar para a direita, porque assim, tem coisas hoje na direita que me incomodam bastante e a única maneira de a gente mudar de fato a sociedade hoje é pela via revolucionária. É o que eu acredito, pelo menos. No caso, uma revolução seria como? Diz aí para mim. Mas é que eu nem falei, né? Depende muito de país para país, né? A exemplo novamente da União Soviética, né? O país passava por uma crise de fome absurda, né? Direitos trabalhistas inexistentes, né? E assim, era de urgência da população, né, de que houvesse uma revolução. Lenin, junto do Partido Social Democrata Russo, né, que era o nome do partido antes, né, liderou essa massa de pessoas e fizeram uma revolução pacífica no país, né? Então, assim, depende muito de país para país, né? A Coreia do Norte, por exemplo, foi quando expulsaram os japoneses de seu território, né? O Vietnã foi quando eles derrotaram, de fato, o Vietnã do Sul, né, e expulsaram a besta americana de seu território. Então, assim, hoje, né, não tem como saber como seria uma revolução brasileira, mas, a princípio, né, vai ser politizando as massas, né, a classe trabalhadora de fato, para que eles entendam quem está explorando eles, né, quais são realmente os interesses dessas pessoas, né, para que eles se mobilizem e que, dessa forma, tomem o poder. Eu vi um vídeo ontem que me fez realmente refletir uma coisa interessante. O vídeo dizia assim: se todo mundo ficasse rico, o que aconteceria? E no final das contas a gente vê que tudo entraria em caos, porque você ia solicitar uma pizza, mas o cara da pizza não ia fazer mais a pizza, porque ele já estava rico também, né? E por aí seguia. Então, quer dizer, não ia ter mais serviços terceirizados. Se todo mundo fosse no mesmo nível, não seria mais difícil controlar a economia? Tu não acha, não? Então, assim, se você estiver falando assim, que em uma futura sociedade... né? Digo assim... Não, então, assim, primeiro que assim, o salário, por assim dizer, seria bem diferente do que a gente tem hoje, né? Eu posso citar novamente, né, uma experiência histórica, né, que é a União Soviética, né? De que, assim, eles eram muito camponeses, né? Então, assim, eles criaram várias cooperativas, né, para que esses camponeses se juntassem e pudessem, de fato, trabalhar para a população, né? Então, assim, você não trabalharia para acumular riqueza, como acontece hoje, né? De pessoas que acumulam suas riquezas, né? Juntam ali o salário e tudo mais, não. Você teria as suas necessidades atendidas: saúde, educação, moradia, transporte, sabe?
E você poderia gastar, assim, com o que você quiser, sabe? Um carrinho, né, que você quisesse comprar, talvez um sofá, né? Esse tipo de coisa, assim, o que você quisesse gastar, né? Então, assim, é uma perspectiva diferente de uma sociedade capitalista para uma sociedade, né, comunista, por assim dizer. Então, assim, você não teria essa preocupação, assim, com acumular riqueza, né? E também, assim, se entende muito, tem muito esse pensamento, né, equivocado, né? De que num socialismo todo mundo ganharia igual, né? Tipo assim, eu... Não, de forma alguma, inclusive, né? Inclusive, até uma frase de Marx, né? Que cada qual segundo sua necessidade, cada qual segundo sua capacidade. Então, assim, você trabalharia de fato, e assim, de fato rolaria uma meritocracia, né? Então, assim, se você trabalhasse bastante, você ganharia o equivalente ao que você trabalhou, sabe? Então, assim, se, por exemplo, uma fábrica, por assim dizer, trabalhasse eu e o senhor, né? E você trabalhasse assim, todo dia ali, direto, assim, não uma escala, obviamente, né, de escravo, né? Eu tô falando assim de uma escala mais humana, como havia na União Soviética, né? Você trabalharia aqui, né, se esforçar um pouquinho mais, você ia ganhar mais do que eu, né? Que fico o dia inteiro parado, né? Sem fazer o serviço e tudo mais, né? E também até a lógica da empresa seria diferente num modelo socialista, né? Já que não haveria patrão, né? Por exemplo, uma empresa. Mas teria que ter o responsável pela equipe, correto? Ou seja, tinha que ter alguém acima de alguém. Então, não. Porque Não teria? os próprios trabalhadores que organizariam a fábrica, Sim, né? Por exemplo. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Uma fábrica de carro, certo? Então, eu sou eu sou engenheiro. Sim. Você é só um montador. Sim, então, sim. eu ganho mais do que você. Não necessariamente, seria realmente assim, por... Não seria, não, assim? Seria pro trabalho, assim, né? Porque, vamos lá, primeiro, né? A parte do patrão, né? Não existiria um patrão, né? Certo, mas o que está... Não tinha essa hierarquia, não existiria. Na fábrica? Na União Soviética, por exemplo, né? Porque assim, vamos lá, vamos dar o exemplo da fábrica de carros, né? Uhum. Você tira os trabalhadores. Como é que funciona a fábrica? Não funciona, né? Porque precisa da mão de obra dos trabalhadores. Mas se você tira o patrão, o que muda? Não muda nada, sabe? Porque o patrão, ele não pega o braço ali, ele não sabe muitas vezes como é que se monta o carro, né? Então, assim, os próprios trabalhadores ali que se organizariam, sabe? Porque assim, até também porque num ciclo de trabalho você sabe exatamente assim, quem trabalha mais, quem trabalha menos, né? Então assim, haveriam reuniões, né, regulares, talvez de mês em mês, né, e tudo mais, e falar, ó, vamos lá, fulaninho trabalhou mais, vai ganhar mais, sabe? Esse tipo de coisa seria uma coisa acordada entre eles mesmos, sabe? Aí, inclusive, teriam o lucro da empresa, inclusive, eles iriam escolher com o que gastava, participação dos lucros da empresa. Participação dos lucros. Os próprios trabalhadores queriam decidir, olha, estão precisando aqui de uma máquina, aqui, uma mão mecânica para ajudar aqui no trabalho, né, e tudo mais. E aí, vamos fazer uma votação aqui, vocês querem mesmo? Tem um dinheiro aqui, reserva, né? Vamos gastar com isso? Será basicamente isso. Nós somos iguais no direito. Entendi. Mas assim, não quer dizer que a gente vai ter a mesma casa, o mesmo carro, nesse tipo de coisa. O exemplo mais comum que a gente vê hoje, assim, de empresa que chega nesse nível seria justamente uma cooperativa, né? Então, assim, seria o ideal, né? Nesse nível, né? A cooperativa é o mais ideal. Então, seguiria essa teoria de uma cooperativa a nível nacional, onde todo mundo só receberia um pouco mais se trabalhasse mais, é isso? Porque... Não fosse cargos, é só... então não existiriam, horário. assim, de fato... Assim, existiriam funções, né? Entendi. Mas não existiriam esses tipos de cargo, né? Assim, do chefão, né? Entendi. Do menorzinho, né? Nesse sentido. Mas, assim, seria realmente, assim, como uma cooperativa. Todo mundo ali trabalha em prol de todo mundo se ajuda, né? Seria basicamente esse nível. Você falou que é secretário aqui de Morena, Isso. né? Há quanto tempo? Então, eu tô no PCdoB, assim, desde 2021, né? Aqui em Morena, no caso. Milito desde 2021, assim que eu completei 18 anos, né? Porém, assim, eu tive um momento, assim, de desvio, por assim dizer, né? Porque eu tava muito desmotivado e tudo mais, coisas da vida, né? Eu acabei, assim, parando minha militância e outras questões, assim, da minha vida, né? Porém, eu voltei, assim, com tudo, por assim dizer, ainda em 2024, né, pós-eleição municipal. E hoje, assim,
eu juntamente com meus camaradas, né, do PCdoB aqui de Moreno, né, a gente vem em uma reformulação assim para, de fato, tentar trazer mudança, né, principalmente assim para Moreno, né. Então assim, eu fui eleito, né, juntamente com o pessoal que hoje faz parte da secretaria, né, como secretário de formação. Então eu sou a pessoa que instrui, dá aula, esse tipo de coisa para os camaradas do partido, né? Entendi. Até também porque é necessário que a gente tenha essa formação contínua, né? Para que pessoas estejam politizadas, né? No dia a dia e tudo mais, até também porque são cada notícia que a gente vê hoje, né? Enfim, estudar realmente o materialismo dialético e tudo mais, toda essa questão assim do partido. Só a última pergunta para a gente fechar, é a seguinte: vocês têm pretensão de lançar algum candidato nessas próximas eleições pelo partido? Vocês? Tu fala assim, aqui em Moreno? Aqui em Moreno, a nível nacional, a nível municipal. A nível municipal, sim, tá perto até, né? A eleição em 2028, mas 2 anos, né? por enquanto assim, né? Estamos conversando, né? Entendi. Mas assim, é praticamente certo que teremos vereadores sim, né? Até também porque precisamos de mudança urgente, né? Nessa Câmara Municipal, né? Completamente omissa, né? Apesar de ter 1 ou 2 vereadores que se salvem, né? Mas nossa pretensão agora, assim, se você fala no cargo executivo, né? No caso do prefeito, aí já são conversas, né? Não tem nada certo, né? E também é alguma coisa muito séria também para falar. Você falou que o motivo da sua mudança foi o Bolsonaro. Sim. Aí, provavelmente, nossos internautas iriam perguntar: você é do lado do Lula? Então, aí é que complicou mais ainda, né? Então, é que assim, isso é uma pergunta bem complexa, né? Porque assim, eu no geral não sou lulista, de forma alguma, inclusive, né? Entendi. Porque assim, o comunismo não é lulismo, sabe? São 2 ideologias, para assim dizer, diferentes, né? Até também porque, na minha visão, pelo menos, o Lula sequer é de esquerda, né? Então assim, não sou lulista, né? Mas assim, é evidente que, por exemplo, um segundo turno, né? Seja necessário, assim, um eventual segundo turno entre Flávio, Bolsonaro e Lula, assim, sou Lula desde criança. Mas assim, porque assim, tem que saber das urgências agora, né? É inegável, pelo assim, a minha visão, né? É inegável que o lulismo, né? Ele foi importante para a classe trabalhadora, pelo menos nos seus primeiros mandatos, né? Lá em 2012 por aí, 2003 no caso. Mas assim, tem que passar para frente, né? Não podemos ficar presos, até também porque ele não avança, né? São muitas polêmicas acima também, né? É uma figura bem problemática também, mas assim, é uma figura que eu considero importante, de fato, mas que é uma figura a ser superada. Não sou lulista, né? Sou marxista-leninista, né? Não abandono esse cargo, essa ideologia por nada, né? Então assim, não sou lulista de forma alguma. Apesar, né, deixar claro aqui, né, que partidos assim, comunistas, né, ou socialistas, né, como o PSOL ou o PCdoB, apesar de serem mais à esquerda assim, né, a gente tá com Lula, né. Hoje eu não vejo nenhum candidato a presidente que se compare, né, a Flávio Bolsonaro ou a Lula, né, que consiga disputar de frente. Então, assim, a gente tá com o Lula porque precisamos dessa caminhada juntos, mas não podemos nos prender a isso, né? Pelo menos é o que eu imagino e eu espero também. Onde é que fica o local onde você se reúne? Assim, hoje a gente não tem uma sede própria, né? A gente basicamente fica um sindicato daqui de Moreno, né? Mas hoje não temos uma sede em si, né? Okay. A gente se reúne onde puder, né? Siga no Instagram, né? O Robson vai deixar, né? Vai deixar na descrição, né? Porque semana sim, semana também, né? Eu posto conteúdo, né? Juntamente com, né, as pessoas que me ajudam, né? Para a gente trazer bastante sobre a realidade morena, principalmente, né? Porque a gente precisa, né? Dessas mudanças e tudo mais. Então, nos sigam, vai ser interessante, né? Também. E deixem like, né? Se inscrevam no canal de Robson, né? Pra gente ir seguindo em frente, né? Eu adoraria ter um debate com um pessoal de direita aqui de Moreno, né? Olha Quem aí, sabe? gente, lançamento aí. A gente pode fazer sim um debate, certo? Pronto, eu adoraria, né? Ter uma conversa, né? Bater de frente com esse pessoal. Olha, vermelho de um lado e azul do outro. Eu quero desejar para você também sucesso na sua trajetória.
Eu não sou de esquerda, mas como a gente vive numa democracia, a gente tem que dar voz, a gente tem que ver o outro lado. São linhas de pensamentos diferentes e a gente tem que respeitar, não é isso? Então, muito obrigado pela sua presença. Só sucesso para o senhor, viu? Muito obrigado, né? Pelo convite. Tá certo, meu querido. E sucesso para o senhor, né? Tá bom, meu querido. Muito obrigado. Um abraço ao pessoal que nos assiste também, né? Ok. Então, gente, vou deixar na descrição do vídeo os contatos com ele, né? O Instagram e tudo mais. E a gente vai ficando por aqui com mais um Multi Podcast. Obrigado e até a próxima, meu querido. Valeu, pessoal. Vem cá. Multi Podcast.